Olá, está começando a partir de agora aqui na TVL o resumo da semana. Acompanhe as notícias de destaque da Câmara e o dia a dia do Poder Legislativo. O resumo da semana já está no ar. Duas leis municipais que estabelecem novas datas de reflexão em Blumenau foram sancionadas pelo prefeito. Uma delas é a criação da Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue, proposta de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT. A outra lei, que cria o Dia Municipal da Saúde, é um projeto do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD. As duas propostas, lembrando, foram aprovadas pelos parlamentares no plenário da Câmara e agora, então, viraram leis municipais. A Câmara de Vereadores recebeu nesta semana, lá no comecinho da semana, a audiência pública da Câmara dos Deputados sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento e novas regras para a compra e porte de armas de fogo. Marcos Roberto Jana acompanhou. O plenário do Legislativo ficou lotado. A proposta de revogação do Estatuto do Desarmamento está sendo apresentada pelo deputado Rogério Peninha Mendonça. Uma comissão especial foi instituída na Câmara Federal para acompanhar a proposta, que está sendo apresentada e discutida em todo o Brasil. Nós queremos, na verdade, acabar com a discricionariedade, que hoje as pessoas, ao buscarem o porte ou posse de armas, elas pagam taxas, elas fazem um curso de treinamento, se preparam, elas apresentam atestado de bons antecedentes, provam que não tem nada a ver com a justiça, não deve nada. Provam que a pessoa fazendo exame psicotécnico não é doido, que não é maluco, que não é nada. Passa por tudo isso, residência fixa, bem, as exigências que vão continuar, inclusive, no novo projeto. Mas aí chega lá o delegado da Polícia Federal e diz, não vou dar, porque é discricionário. Ele dá para quem ele quer. E é isso que nós queremos acabar. Essa é o cerne da proposta. Além disso, outra mudança importante é que, ao invés de ficar com a Polícia Federal, nós vamos passar para os estados. A audiência pública reuniu autoridades e representantes de entidades a favor e contra o desarmamento. Já houve um referendo popular com relação a esse assunto. A população brasileira votou contrária ao desarmamento das pessoas de bem, né? Só que chegou num estado hoje de burocratização dessa situação que praticamente inviabiliza o cidadão de bem exercer esse direito, né? Então acho que a discussão é saudável, né? Junto com outras que estão finalmente acontecendo, né? Redução da maioridade penal, eu acho que tudo isso vai acabar esbarrando também numa discussão sobre a questão da violência no Brasil, que é realmente uma coisa alarmante, né? Acho que a audiência pública ela leva o debate até a população, principalmente de um tema importante como esse, visto os problemas de segurança pública que o Brasil, no contexto geral, atravessa. O nosso posicionamento é contrário à revogação do Estatuto. As armas não podem serem vendidas em qualquer boteco, não pode ter propaganda em televisão. O cidadão que quer ter uma arma tem que passar por aqueles requisitos. Então, na nossa posição, na minha posição, acho um retrocesso à revogação do Estatuto. Nós somos a favor desse projeto do deputado Peninha, né? Porque nós, da Associação dos Clubes Cassino, nós mantemos a tradição do tiro, que foi a primeira tradição trazida pelos alemães aqui para Blumenau. E com essa lei que existe atualmente, é fadado a quase ninguém mais poder continuar praticando o tiro nos clubes cassino. E é pena essa modalidade morrer. Então nós não podemos deixar morrer isso aí, quer dizer, todos os países aí estão bem no tiro e o Brasil não está em virtude disso aí, que é uma burocracia muito grande para a gente adquirir arma, para adquirir munição. Então isso que a gente está a favor do projeto do Peninha, para que a gente continue com essa tradição. Parlamentares blumenauenses também manifestaram-se sobre o assunto. O debate é importante primeiro para o Brasil todo, mas para Blumenau porque nós temos aqui uma questão extremamente peculiar e específica, que é a situação dos caça-tiros, que nós precisamos encontrar um meio de podermos fortalecer essa tradição que vem com os nossos colonizadores, dá condições cada vez melhores de que essa ação possa ser fortalecida. Além disso, eu acho que é importante para a reflexão como um todo da comunidade de Blumenau e de região sobre qual é a linha que quer, se quer a manutenção do atual Estatuto do Desarmamento ou se quer alterações em relação a esse Estatuto, dando nova modalidade, dando nossa nova direção. Blumenau, mais uma vez, está à frente de algum processo, o processo do Estatuto do Desarmamento.
É importante porque a partir do momento que começou a se tratar esse assunto, os clubes de caça e tiro se desmotivaram em manter viva esse esporte aqui na nossa região, no nosso estado, inclusive. Eu penso que ele vai dar mais condições aos esportistas a ter a sua arma, a manter ela e a praticar esse esporte. Assim como também vejo que tem a sua importância quanto à segurança pública no nosso município, nossa região, nosso estado, nosso país. Estamos aqui hoje para escutarmos a opinião da população e a importância do desarmamento. Porque você sabe, quando um assaltante vem na sua casa e tem uma arma lá, é mais uma arma para o assaltante. Então, acreditamos que a polícia está fazendo seu papel de dever de militar, e quero dizer à comunidade que é muito importante essa audiência pública para as pessoas saberem a importância do desarmamento da nossa cidade. Importante é o reconhecimento dos próprios poderes em relação à representatividade que Blumenau tem nesse tema. Né? A vinda da Câmara dos Deputados, né? Da discussão de Brasília para Blumenau faz reforçar que tudo aquilo que nós temos a contribuir com o tema do desarmamento ou não, passa também pelas lideranças, pela história, pela cultura, enfim, por aquilo que Blumenau também representa. Então isso é o ato mais importante, de fazer o bom debate, de fazer as explanações e de poder tirar daqui indicativo que certamente será avaliado no resultado do trabalho da comissão em Brasília. Após a apresentação do projeto e o debate sobre o assunto, o relator da Comissão Especial da Câmara Federal adiantou que pretende apresentar o relatório final sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento nos próximos meses. O trabalho do relator é entregar no prazo legal, no prazo final, aquilo que for o melhor para a sociedade. O nosso trabalho aqui está sendo exatamente esse, é procurar encontrar esse equilíbrio e saber o que é melhor para a sociedade. Qual é a expectativa de fazer o relatório final? Já existem datas? Como é que funciona? Última semana de agosto. Nós estaremos apresentando o relatório final porque pretendemos ainda este ano votar o projeto de lei do deputado Rogério Peninha. Problemas no abastecimento de gás em condomínio popular aqui de Blumenau gerou reclamação de moradores. Os proprietários do Residencial Progresso se dizem preocupados com a instalação falha do sistema de gás entre problemas estruturais dos edifícios. A situação é bastante delicada. Os bombeiros já interditaram o abastecimento em 3 dos 11 prédios do condomínio. A gente se assusta, né, que pode dar uma explosão, né? A gente está aqui por uma forma também, acontece uma explosão, né? Não é o perder o apartamento, é às vezes perder as famílias. As pessoas, né, que a gente se acostuma, gostam das pessoas e simplesmente a gente tem pessoas também doentes, né? Agora com a explosão dessa de gás, não tem como se virar, né? Que a gente tem uma senhorinha aqui do lado que está bem doente. E agora sem gás, como é que a gente vai poder ajudar? O problema foi lá em cima no apartamento 11, que deu um cheiro muito forte de gás. E depois os apartamentos vizinhos lá em cima sentiram. Eu aqui não senti nada, não tinha nada de cheiro de gás, aqui não tinha nada. Só que como o bombeiro veio e disse que o problema era no gás, né, era na central ali, tinha que lacrar tudo, né? No Residencial Progresso moram 220 famílias. A síndica, Maria Cecília Vieira, afirmou que há 2 anos o condomínio acionou a construtora e moveu um processo na tentativa de resolver o problema. Eles vêm, olham, mas não resolvem nada. Simplesmente o que eles passam para nós é que eles não têm o que fazer. Tá? É isso que acontece aqui. E agora o caso mais grave foi aqui no bloco 10, né? Que o gás vazou dentro de casa através dos canos, né? Que a construtora colocou. O bombeiro chegou, imediatamente já ecoou todo mundo ali e lacrou, né? E o que nós sabemos é que não pode usar, estamos com 3 prédios interditados, famílias doentes, famílias acamadas, né? Temos pessoas no leito aí e não sabemos o que fazer. E o que passaram para nós foi o seguinte, provavelmente todos terão que ser interditados, porque todos os prédios estão com vazamento. O vazamento é muito forte, o cheiro de gás é muito forte, né? Sem previsão para melhorias no sistema de gás, os moradores convivem com riscos de vazamento e o corte no abastecimento. Disseram que pode levar 20 a 30 dias, ou até 2 meses. Então, a gente não sabe nem o que fazer, né? Não pode trazer um botijão de gás.
Vamos fazer o quê? A gente tem filho, né? Tem marido. Solidário com os moradores, o vereador Mário Hildebrand espera pelo laudo dos bombeiros, mas acredita que o problema de vazamento tem origem na construção. O que é mais grave disso tudo é que o que se aparenta e toda a informação até agora que se tem, e estamos aguardando o laudo do Corpo de Bombeiros que sai nos próximos dias, indica numa informação verbal de que a tubulação foi totalmente inadequada para atender a finalidade do gás, ou seja, foi, na minha visão, usado de má fé e que coloca em risco a vida dessas famílias que estavam lá. Temos que agradecer a Deus que não aconteceu nada de mais grave e que as famílias conseguiram perceber que estavam acontecendo esses vazamentos, mas há uma série de implicações agora no dia a dia e na rotina dessas pessoas. Primeiro porque elas não conseguem sequer fazer o alimento para o seu dia a dia dentro de casa, não conseguem ter o gás, não conseguem fazer o alimento. Parlamentar blumenauense é reconduzido a uma das cadeiras no Conselho Nacional das Cidades. Quem está de volta ao Conselho Nacional das Cidades é o vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, que teve que se ausentar do grupo enquanto foi presidente da Câmara nos últimos 2 anos. Semana passada, o parlamentar esteve em Brasília para participar novamente da reunião ordinária do Conselho. O vereador é um dos 8 parlamentares de câmaras municipais brasileiras que integram o grupo de trabalho. Agora saiu o vereador Nabil, que é o vereador da cidade de São Paulo. Ele acabou sendo nomeado secretário no estado de São Paulo, e com a saída do vereador Nabil, os nossos colegas conselheiros e vereadores de todo o Brasil, através do Conselho, através do Ministério, me fizeram o convite para estar com eles, e neste momento e durante esta reunião acabaram me articulando para retomar os meus trabalhos. Neste momento, por exemplo, o Brasil já discute, está prestes a encaminhar o programa Minha Casa Minha Vida 3. Então, neste momento, nós, dentro do Conselho Nacional das Cidades, temos a responsabilidade de fazer a segunda análise, analisar o Minha Casa Minha Vida 1, Minha Casa Minha Vida 2, o que deu certo, o que deu errado, e propor os encaminhamentos e as melhorias. O Conselho Nacional das Cidades, que se reúne pelo menos uma vez a cada 3 meses, conta com 172 integrantes de diversos setores do país. Ele existe desde 2004, está ligado ao Ministério das Cidades e tem a intenção de ampliar a participação popular na discussão, elaboração e acompanhamento de políticas públicas urbanas em áreas como habitação, saneamento e principalmente mobilidade urbana. Blumenau põe os pés junto com todos os conselheiros. Blumenau está lá representada, o Poder Público Municipal está lá representado pelo vereador Vanderlei, tem mais uma colega conselheira que é representante do estado de Santa Catarina, ou seja, do estado de Santa Catarina neste momento somos só 2, e nós temos essa tarefa de tentar nos articular e fazer com que as coisas funcionem. As agendas virão e já estão aí colocadas, mas à medida do possível vamos cumprir o nosso trabalho aqui em Blumenau, cumprir o nosso trabalho em Santa Catarina e cumprir o nosso trabalho para com o Brasil e trazer para cá o que a gente conseguir captar de bom. E vieram boas notícias de lá e vamos, à medida do possível, estar encaminhando aqui projetos, fazendo indicações ao governo municipal para que implemente no município de Blumenau algumas boas iniciativas do nosso Brasil. Além de ser um dos integrantes do Conselho como um todo, o vereador tem atividades específicas como membro do Comitê Técnico de Habitação e do Grupo de Trabalho sobre Regularização. Nesta última reunião na capital federal, os principais temas debatidos no Conselho foram os planos diretores e os planos de mobilidade urbana. A gente volta de lá com uma tarefa hercúlea, e vamos procurar cumpri-la. Quero dizer, Rodrigo, neste curto espaço de tempo, foram 4 dias, 4 dias de intenso trabalho dentro das discussões do Conselho, que começavam às 8 horas da manhã, dias 8, dias 9 horas da manhã, e terminavam, se estendiam até a noite. Então é muito trabalho, é muita demanda. No entanto, gradativamente esses trabalhos estarão sendo divulgados, e eu me oportunizo desse espaço aqui também para prestar contas desta minha atuação junto ao Conselho, nessa discussão junto ao Conselho Nacional das Cidades. Vamos ver agora como é que foram os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira 18 projetos de lei e 2 emendas. A CCJ deu parecer favorável ao projeto que denomina Praça Maria Matilde dos Santos, praça pública no bairro da Velha, e o projeto que institui o Dia da Educação Profissional
e o Dia Municipal do Atirador Desportivo. O Clube de Castilho tem o seu stand e tem o seu atirador, né? Temos aí, naquele dia, quando acontecem as festividades, mas também, através do vereador Robinho, se quer efetivamente colocar no calendário municipal, no sentido também incentivar não só aqueles que já têm uma larga experiência, principalmente nessa mira, mas também possamos reconhecer a todas aquelas pessoas, esses jovens que estão chegando aí, que despontam e tão bem representam a nossa cidade e também o nosso estado. 5 projetos de lei receberam parecer contrário. 8 proposições foram encaminhadas para a análise jurídica da Casa. O vereador Vanderlei de Oliveira pediu vistas ao projeto de lei complementar de autoria do Executivo que aprova o Plano Municipal de Educação. A comissão recebeu o plano já com o parecer trouxe algumas restrições, há uma movimentação na cidade e de algumas resistências que estão sendo apresentadas ao projeto e por isso nós na comissão entendemos de que o aparente prazo do dia 25 para votar definitivamente essa matéria pode ser alongado, este prazo pode ser alongado e esperamos ter o tempo hábil para que possamos analisar o plano e eventualmente aprimorar o plano com emendas supressivas, com emendas aditivas, emendas modificativas, na lógica de que tenhamos um plano efetivamente que atenda às 20 metas estabelecidas pela Política Nacional de Educação. Entre as propostas pendentes na comissão está o projeto de lei complementar, que acrescenta a atribuição da Guarda Municipal de Trânsito. O município, a Guarda Municipal, faça a fiscalização também em áreas de uso público, né, mas que são privados, que é os casos do supermercado, dos shoppings, onde as pessoas não respeitam a vaga do idoso e a vaga do deficiente físico, né, da gestante. Então a proposta do vereador Fábio Fiedler é uma proposta louvável, mas que infelizmente ela encontra alguns obstáculos no Código Nacional de Trânsito. Então o vereador está retirando para vistas para fazer uma análise, um estudo melhor da proposta. E agora a gente acompanha os destaques da sessão ordinária da Câmara. Os trabalhos da tarde desta terça-feira começaram com as falas da deputada estadual Ana Paula Lima sobre o Congresso Nacional do Parto Humanizado e do presidente da Cruz Azul em Blumenau, Rolf Hartmann, sobre os 20 anos de atuação da entidade no Brasil no combate e prevenção às drogas. No grande expediente, os parlamentares usaram a tribuna e diversos assuntos foram comentados. O vereador Beto Tribés, do PMDB, além de falar da audiência pública sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, destacou ações da comunidade. Mutirão na Fortaleza, no último sábado, o Executivo disponibilizou mais de 150 homens para um serviço de limpeza, de pintura de muros, de plantio de flores, enfim, realmente deu uma nova vida para o bairro da Fortaleza, para a região norte do nosso município. Inclusive entregou um campo de futebol de areia junto ao Centro Comunitário Esportivo, como também a diretoria, os membros do Centro Comunitário Esportivo Fortaleza também fizeram um trabalho de colocação de alambrado, também de pintura do muro do Centro Comunitário, enfim. Assim como também na tribuna convidei aos frequentadores de Stamptes para o lançamento da 14ª Encontros de Stamptes, que vai acontecer esse ano novamente lá no Serrinha, mas o lançamento é nessa sexta-feira. A situação da passarela para pedestres da Rua Antônio da Veiga foi abordada pelo vereador Fábio Fiedler, do PSD, que solicitou a manutenção da estrutura. Já o vereador Marco Antônio Van Robski, do PSDB, questionou o estacionamento de veículos de transporte de valores na Rua 15 de Novembro. São vagas que são públicas e acho que o transporte de valor é importante, mas é o banco que tem que dar a solução para onde eles devem estacionar e usem a sua garagem e vejam o horário mais adequado para que esses valores sejam recolhidos. Já se fez, entregou à prefeitura. A falta de manutenção na prefeitura ao longo dos últimos anos fez com que a passarela se deteriorasse e hoje está sem solução. Estrutura danificada, né, o ferro comprometido e precisa de uma solução para aquilo lá. Então, a universidade, a prefeitura, definitivamente precisam dar as mãos, né, para que a gente tenha lá preservado algo que ficou muito bonito, principalmente se tratando da Rua Antônio da Veiga, pela importância que tem, se tratando da universidade, pela importância que tem. Agora, a manutenção, assim como várias outras passarelas e pontes de Blumenau precisam, lá especificamente está absolutamente deteriorado e precisa dessa solução.
Ao falar do resultado do pedágio da Aprablu, que arrecadou R$ 27 mil, a vereadora Evelyn Rucher, do PT, alertou para a quantidade de animais abandonados, reforçada e vista pelos voluntários durante o evento, inclusive no centro de Blumenau. O problema ainda é maior do que a nossa capacidade de solucionar. Então me preocupa muito isso. Eu estou solicitando, inclusive ao executivo, assim, informações referentes a esse programa de castração, para a gente ver a quantas anda e como que a gente pode estar dando uma acelerada nisso, para que a gente possa estar pelo menos amenizando o problema. A solução a longo prazo, mas a curto e médio prazo a gente pode estar dando trazendo alguns resultados nesse sentido, de diminuir a quantidade de animais errantes nas ruas de Blumenau. Nas votações, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto de lei e 11 emendas sobre as diretrizes orçamentárias do município para 2016. A matéria ainda vai ser analisada em segunda votação na próxima sessão. A TVL, lembrando, mostra novamente a sessão de terça na íntegra no sábado, agora 1h30 da tarde. No site da Câmara você encontra todas as falas dos vereadores na tribuna. 5 projetos foram arquivados depois de receber pareceres contrários da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram rejeitadas as seguintes propostas. Aqui criava a conversão da penalidade de multa no trânsito, a instalação de geradores de energia de fonte solar nos prédios públicos, visitas aos hospitais de candidatos à carteira de habilitação, concessão de estímulo fiscal para empresas que contratarem pessoas com mais de 40 anos e o cadastramento de portadores de necessidades especiais quando atendidas, melhor dizendo, nos órgãos públicos e privados. Os projetos, então, com esses pareceres contrários na CCJ, são enviados direto para o arquivo da Câmara. O Resumo da Semana agora faz um rápido intervalo e volta já com mais informações. Até daqui a pouco. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Não, eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. Foi promulgada pela Câmara a lei que obriga alguns estabelecimentos a fixarem em local visível ao público placas informativas sobre crimes contra animais. A proposta, de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT, devem seguir esta regra empresas como clínicas, hospitais veterinários, pet shops e estabelecimentos de banho e tosa. A placa deve informar que quem praticar crimes contra animais está sujeito a detenção e multa, além do telefone para denúncias. As empresas que não se adequarem podem ser punidas com advertência por escrito, multa e até interdição em caso de reincidência. Inaugurado oficialmente a Praça do Empreendedor. Vamos ver a reportagem. O espaço está localizado no Shopping Parque Europeu. Aqui, empreendedores e empresários poderão, numa sala, resolver assuntos da empresa na esfera municipal e estadual. Vários serviços estão disponíveis. O objetivo realmente é descentralizar essa questão dos atendimentos e levar essa inovação aos bairros também, possivelmente, a hora que estiver totalmente consolidado. Então, facilitará o trabalho, né, com a junta comercial aqui, antecipará muitas ações e, com isso, propriamente, a quem usa, os contadores, aos empreendedores e ao quem faz uso, isso aí vai ter a facilidade de ter um serviço em um único lugar. Até para a comunidade entender a importância prática disso, hoje nos moldes até então instalados, as pessoas teriam que passar por 7 locais físicos diferentes para ter acesso a um alvará, para ter acesso a um licenciamento, para ter acesso a um documento que seja necessário para essa questão de empreender. 7 locais físicos diferentes,
diferentes, em 7 locais diferentes da cidade, passando por 7 setores diferentes de órgãos municipais e estaduais. E aqui há essa concentração para facilitar de fato a vida das pessoas e a vida da comunidade. Nós temos uma estimativa de em torno de 60 a 90 dias de abertura de empresas em Blumenau. Nossa meta é cair de 10 ou até menos do que isso a abertura de empresas em Blumenau, 10 dias. A inauguração da Praça do Empreendedor atende um pedido dos empresários de Blumenau. Eu reputo isso de suma importância, porque quando houve eleição para a Prefeitura de Blumenau, a AMP fez um manifesto e entre aquilo que entregou para cada um dos candidatos, colocou a necessidade de uma Praça do Empreendedor e todos os candidatos se comprometeram com isso e foi a vez do Napoleão realmente se comprometer e realizar o que está acontecendo hoje para a nossa satisfação e de toda a classe empresarial da micro e pequena empresa do município de Blumenau. Parlamentares participaram da inauguração da Praça do Empreendedor de Blumenau. Muito importante, a descentralização do serviço público é muito importante. E ter esse espaço aqui onde o empreendedor vai ter um atendimento privilegiado, aquele que gera emprego, que gera renda no nosso município. Nós sabemos que hoje o pequeno empreendedor, o microempresário é o que mais contribui para o PIB nacional. Portanto, esse atendimento especial ao empreendedor é muito importante. O Praça do Empreendedor é uma peça fundamental da nossa cidade, uma peça fundamental às micros e pequenas empresas. Todos sabem que quando uma micro e pequena empresa quer ser aberta, ela demora toda a vida. Tem custo, tem despesa e demoras. E aqui a Praça do Empreendedor vai viabilizar que a população monte a sua empresa com mais agilidade e com qualidade e com rapidez. Praça do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite. Vigilância Epidemiológica comemora os resultados da campanha de vacinação contra a gripe em Blumenau e amplia também a imunização para crianças de 5 a 10 anos de idade. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no início do mês de maio e em Blumenau terminou com mais de 105 mil pessoas imunizadas. O último dia da vacinação para grupos de risco, como idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e trabalhadores da saúde, foi na última sexta-feira. Pela média de todos os grupos, a Vigilância Epidemiológica contabilizou cobertura de 98% do público-alvo, sendo que a meta do Ministério da Saúde era de 80%. A nossa cobertura vacinal, para você entender, Rodrigo, aquelas pessoas com 60 anos de idade ou mais, nós já estamos com 107% da meta alcançada, tá? Então isso foi muito bom, é a procura, né, tanto do trabalho da Vigilância Epidemiológica quanto do trabalho de vocês, dos meios de comunicação, divulgando realmente a importância dessa vacina e sabendo que nós não queremos mais ter óbito no município de Blumenau, né? E essa população que foi vacinada, elas estão realmente protegidas e imunizadas. Apesar do fim da campanha, os postos de saúde com sala de vacinação ainda vão continuar imunizando alguns grupos como gestantes e doentes crônicos. A novidade é a ampliação da vacina para crianças de 5 a 10 anos de idade. Nós fizemos o levantamento do número de vacinas que a gente tinha aqui na Vigilância Epidemiológica, onde deu para realmente abrir a faixa etária de 5 a 10 anos essas crianças, tá? E também chamando a atenção que a gestante e que aqueles doentes crônicos vão ter a sua vacina no município até o dia 10 de julho. Eles podem e devem, né? A gestante ainda pode e deve, tá? Porque é o grupo mais prioritário que tem. A gente não se preocupa muito com a puérpera, porque a puérpera, Rodrigo, nós temos uma equipe de epidemia nos 3 hospitais, na maternidade, por isso a gente atingiu uma meta excelente lá deles, né? Então não nos preocupa. O que ainda pode procurar e deve, nos postos de saúde que tem sala de vacina, é gestantes e doentes crônicos. E essas crianças de 5 a 10 anos também, né, Ivonete? E essas crianças, prioritária agora, né? Essas crianças, esses pais que nos ligavam bastante perguntando se iria ampliar, se não ia, tá? Agora foi ampliada a partir de hoje, né, Rodrigo? Então pode fazer, a sua criança vai estar protegida. Agora, com a chegada do inverno e a tendência de baixas temperaturas, a preocupação com a gripe aumenta. Por isso, a Vigilância Epidemiológica reforça que, além da vacina, existem cuidados básicos necessários para a prevenção da doença. A etiqueta da tosse e do espirro nós nunca mais podemos esquecer, tirar da nossa cabeça. A higienização das mãos, quando não tem água, não dá para lavar as mãos, o álcool gel, ele é prioritário, né? Nessa faixa ali, tá? E locais com ambientes arejados, abertos, né? Se não puder, então que mantenha o ar-condicionado para fazer a circulação desse ar.
Não teve algum caso de gripe confirmado, gripe A, morte, alguma coisa ou nada, Ivonete? Não, Rodrigo, que bom, tá? A gente já teve em torno de 30 suspeitos internados, nenhum positivo. Então, até o momento, nós não tivemos nenhum caso de confirmado de gripe, tá? Né? De gripe A. E nós também não tivemos nenhum óbito, né? Felizmente, né? Então, a gente quer que esse ano seja o inverno dessa maneira, né, Rodrigo? Sem nenhuma notícia ruim para divulgar. O Procon de Blumenau atende a comunidade também nos bairros. Nessa semana teve uma ação na Itopava Central. O Procon Móvel garante o acesso de quem reside em áreas mais afastadas da região central do município. Nesta quarta-feira, a equipe do Procon Móvel atendeu a comunidade da Itopava Central. Há muito tempo já precisava esse tipo de coisa na Itopava Central, porque esse tipo de atendimento favorece o pessoal da Itopava Central, porque nós temos aqui poucas coisas que nós podemos resolver, outros problemas que talvez seria interessante resolver com esse tipo de atendimento. A ideia do Procon Móvel é esclarecer dúvidas, encaminhar reclamações, consultas e denúncias contra empresas que desrespeitarem o Código de Defesa do Consumidor. Esse trabalho que o Procon Móvel está fazendo é muito importante para a comunidade, porque a gente está descentralizando o serviço do Procon e a gente tem tido uma média muito boa de reclamações e de orientações, em torno de 10 a 12 reclamações e em torno de 15 a 20 orientações. Aqui a gente faz toda a orientação, tá? A gente faz a reclamação e chegando lá no Procon, a gente registra e telefona para as reclamadas para tentar resolver por telefone. Não deu resolução por telefone, ou vai para a audiência, ou cadastra no SINDEC, ou no www.procon.gov.br e aguardam os 10 dias. E aí muitas delas se resolvem dessa maneira, tá? E algumas nós temos que fazer ou notificação ou então audiência. O veículo do Procon Móvel conta com 3 salas de atendimento interno e uma de atendimento externo. O vereador Jens Mantal acompanhou o trabalho da equipe no bairro Itopava Central e lembrou que a proposta do serviço é atender todos os bairros da cidade, contemplando a população mais distante do centro. É mais um diferencial dessa atual administração e nós estamos acompanhando aqui o Procon Móvel em vários bairros da cidade. E acredito que não é pela quantidade, mas pelo serviço que presta o Procon e oferecer esse serviço independente. Até nós tivemos o expediente das 10 até as 4 da tarde, tanto aqueles que trabalham até 1h30 poderão vir aqui e aqueles que trabalham à tarde tiveram a oportunidade de então oferecer aqui esse serviço que o Procon, com seus excelentes profissionais, estão aqui a serviço da comunidade. Então, por isso, fico feliz e também o bairro da Itopava Central possa também ter sido contemplado. Essa é a grande oportunidade que o povo daqui, distante do centro da cidade, distante também, onde pode fazer as suas reclamações ou tirar as suas dúvidas. E o Plano Municipal de Educação foi discutido numa audiência pública aqui na Câmara. O encontro foi na noite desta quarta-feira e teve a participação dos vereadores, representantes do poder público, escolas, igrejas e outras instituições, além da comunidade em geral. O plenário da Câmara ficou cheio e uma das principais discussões foi a chamada ideologia de gênero. Eu vou falar por Helenice agora, como cidadã e como professora. O que a educação deve fazer é respeitar a todos, independente do que está ali. Então, de minha parte, até nós pensamos que não há necessidade de ter a questão de gênero explícita, não há necessidade. Como o plano ele foi feito por várias entidades, nós não temos o poder de dizer fica isso ou aquilo. A Câmara tem. Então, se ela entender que a questão gênero não deve ser tratada desta maneira, ela poderá, através de uma emenda, abordar o respeito a todos da maneira que achar conveniente. Eu defendo que essa discussão tem que estar fora do Plano Municipal de Educação. O plano tem que falar sobre as matérias, sobre os desafios, sobre a educação em si. E nós temos que tirar e discutir a questão da discriminação. Não pode haver nenhum tipo de discriminação, nem de gênero, nem de sexo, nem de religião, mas nós não temos que trabalhar a questão da ideologia dentro de um plano, senão nós temos que trabalhar a questão de todas as raças e etnias também separadas
dentro desse plano. Se cada um, imagine, quiser impor a sua ideologia, o seu pensamento em uma unidade escolar, vai virar uma bagunça. Então, nós devemos saber separar as coisas, devemos respeitar as pessoas, tratar a todos com amor, respeitar as diferenças, mas no espaço público, no espaço da educação, na sala de aula, nós encaminhamos os nossos filhos para aprenderem as ciências. A discussão veio à tona no ano passado, quando o Congresso rejeitou a ideologia de gênero nas escolas durante a aprovação do Plano Nacional da Educação. Agora o debate é local. O assunto repercutiu na audiência pública e os participantes comentaram o tema na tribuna. Nós viemos levantar uma bandeira da família nos moldes da criação, nos moldes que um homem e uma mulher se juntam e produzem e procriam seus filhos e criam seus filhos dentro dos limites da sua própria família, porque a proposta que veio para discussão em audiência hoje é uma proposta onde o Estado deve direcionar a criação dos nossos filhos. E a nossa proposta é que os pais direcionem a criação dos seus filhos. Ao invés de continuarmos o respeito que temos pelas diferenças, né, a consideração que temos por não discriminar pessoas e achar que isso é correto e faz parte de todo o direito humano, é nós confundirmos isso com a ideologia de gênero muito pouco debatida, que a sociedade sabe muito pouco, né, e que ela contém uma prerrogativa que é muito preocupante para pais como eu e pessoas em geral da sociedade, que é você desconstruir uma identidade que um ser humano tem ao nascer, seja ele menino ou seja menina, e fazer com que na escola, um ambiente que a gente conta para o bem comum, para a educação, desconstrua isso que é natural de um ser humano, não permitindo que ele seja reconhecido como menino ou menina. Eu acho que a escola, o papel da escola é ensinar matemática, português, geografia, alfabetizar, entre outras disciplinas que fazem parte do currículo escolar. O resto é papel da família. Ninguém tem o direito de tirar da família o dever de educar os seus filhos dentro dos seus princípios, sejam religiosos, sejam pessoais, sejam quais forem, mas esse é um direito da família. Eu acho que não cabe à escola esse papel. Acho que a escola tem que estar preparada para o novo momento da sociedade. Nós não podemos retroceder. Acho que a escola fazer esse debate, inclusive, ajuda a superar o preconceito. A audiência pública foi proposta pelo presidente e pelo vice-presidente da Câmara e o requerimento teve aprovação dos vereadores no plenário. O Ministério da Educação determinou que todas as cidades devem aprovar os seus planos municipais. Em Blumenau, a proposta é organizada pelo Fórum Municipal de Educação. O documento preliminar foi apresentado em abril e depois colocado para consulta pública e conferência. O plano tem 10 diretrizes, 20 metas e 329 estratégias para os próximos 10 anos. Todas, se nós aqui fôssemos eleger uma, não conseguiria, porque cada um, a partir do seu olhar, ele vai ter como prioridade alguma meta, alguma estratégia. Mas um exercício principal é que nós temos que pensar no documento de Estado, não de governo, né? Aproximar. É um sistema articulado entre todos os entes federados e também aos sistemas de ensino. Então, eu penso que é o maior desafio que nós vamos enfrentar, fazer um trabalho pensando no munícipe, né? No blumenauense, não numa rede ou num governo especificamente, mas é um plano para 10 anos. Então, é pensar a educação para os 10 próximos anos de Blumenau. Nós queremos chamar a atenção em relação especificamente à questão curricular, abordagem curricular. Ele não deixa claro, ele deixa isso a critério de universidades, né, através do Pacto da União, mas ele não deixa claro como será a elaboração desse material especificamente. Isso é um ponto que merece muita discussão e muita análise sob o ponto de vista da própria sociedade, porque é o currículo que vai dizer o que vai ser aprendido e como vai ser aprendido. Então isso é crucial na educação, nós sabemos para que estamos educando e isso o plano não contempla. Agora o plano municipal está na Câmara. O projeto de lei é de autoria do Executivo e depende da aprovação dos vereadores para virar uma lei. É de grande valia e eu parabenizo a Câmara por estar abrindo esse espaço, porque aí, mais uma vez, antes da aprovação, os senhores vereadores e toda a comunidade poderão conhecer mais um pouco do documento e, se preciso for, fazer as alterações necessárias.
A previsão da presidência da Câmara é colocar para votação no plenário o projeto de lei que cria o Plano Municipal de Educação na sessão da próxima terça. Lembrando que no tempo em que ficou no site da Prefeitura para consulta pública, o plano recebeu 547 contribuições da população e teve mais de 2.000 acessos. As comissões de Finanças, Educação e Transportes da Câmara deram parecer favorável para 4 projetos de lei nas reuniões da última quinta-feira à tarde. Uma das propostas, de autoria dos vereadores Fábio Fidler, do PSD, e Adriano Pereira, do PT, é uma emenda ao projeto que pretende autorizar o município a implantar travessias elevadas na frente das escolas. As outras 3 matérias são de autoria do vereador Robinho, do PSD, de criação do Dia do Atirador Desportivo, do vereador Marcos da Rosa, do DEM, que institui o Dia da Educação Profissional, e do vereador Fábio Fidler, que dá nome a uma praça do bairro da Velha. Os 4 projetos seguem o trâmite para depois serem votados também no plenário da Câmara. Vamos agora para o último intervalo. A seguir, então, as últimas notícias aqui do resumo da semana da TVL. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Fala agora de projetos que tramitam aqui na Câmara, de autoria do vereador Robinho, do PSD, que pretende facilitar a realização de exames para pessoas com mais de 65 anos ou portadores de necessidades especiais que tenham dificuldades de locomoção. A proposta obriga os laboratórios conveniados com a Prefeitura a coletar os materiais para exames laboratoriais na casa dessas pessoas. Também o vereador Robinho quer incluir no calendário oficial de eventos do município o Prêmio Servidor Cidadão, que deve ser entregue para 10 funcionários públicos municipais. Outro projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara obriga a instalação de painéis com mapa indicativo de localização nos terminais de ônibus e pontos turísticos da cidade. A proposta é do vereador Beto Tribés, do PMDB, e pretende orientar passageiros dos ônibus e turistas sobre o funcionamento do sistema público de transporte. Os painéis devem ser colocados nas paradas de ônibus aqui do centro e pontos turísticos de Blumenau. Já o vereador Jefferson Fores, do PT, apresentou o projeto de lei que proíbe a contratação do Executivo e do Legislativo de empresas doadoras de campanhas eleitorais. Todas as matérias tramitam agora, então, pelas comissões permanentes. E os moradores lá do Badenford estão cobrando segurança no trânsito numa rua da região. Vamos ver. O problema é na rua Alice Ferreira dos Santos. Ela é uma importante ligação entre a BR-470 e a rua Werner Duve. Segundo a comunidade, o movimento em horário de pico é intenso, colocando em risco quem mora por aqui. A nossa preocupação é as crianças do colégio, é os idosos. Como tem a ponte que fizeram lá na Ergemer, a Itopavazinha, a BR-470, o pessoal corta tudo por aqui. Agora é um horário que não tem tanto trânsito. Tem a transportadora Keller, que o trânsito é grande também. Então, assim, ó, nós estamos querendo que coloque uma lombada para nós. A nossa preocupação, na verdade, é com os nossos filhos, com idosos, até com a gente mesmo, porque depois que foi fechada a via que vai direto, que é o próximo ao trevo de Pomerode, que é o acesso, que vai direto para o centro, ao ciclo de ônibus, de carro, de caminhões é muito alto e a velocidade é muito alta. As pessoas não respeitam. As crianças, o horário das 5h30 mesmo, as crianças não têm como atravessar a rua. O perigo aumentou, digamos que 80%
a mais e o nosso maior medo é que daqui a pouco aconteça uma fatalidade e só depois disso é que é resolvido alguma coisa no nosso país. O vereador Zeca Bombeiro, que mora na região, foi chamado pela população. O parlamentar concorda que o problema existe e adiantou que vidas estão em risco. Que seja uma lombada eletrônica ou uma lombada física ou uma faixa de pedestre elevada, mas algo tem que ser feito para conter a velocidade dos motoristas, até porque a intensidade de carro aqui no horário compreendido entre 16 horas e 20 horas é intenso, é demais. Porque o pessoal que vem de Pomerode para ir para Blumenau ou de Blumenau para ir para Pomerode usa essa via aqui como escoação, porque aqui não tem movimento, aqui é uma via rápida e por ser uma via rápida eles estão realmente pisando o pé fundo aqui, estão passando aqui em alta velocidade e queremos evitar um futuro acidente. Devido ao movimento que só tem aumentado aqui na região, os moradores querem uma solução o mais rápido possível. Durante a visita, o parlamentar adiantou que já encaminhou proposições ao Executivo e aguarda agora o início das obras. Na tarde de ontem já passou na Câmara de Vereadores uma indicação pedindo essa lombada física, eletrônica ou faixa de pedestre elevada aqui na via. Já passou ontem na Câmara de Vereadores e vou continuar fazendo. Futuramente, se não for atendida essa comunidade, vou fazer um requerimento perguntando por que não foi feito e por que não foi executado. E vamos ficar em cima, Marcão, até que essa comunidade ganhe essa lombada aqui. Servidores da Câmara fizeram um treinamento esta semana sobre atividades do Legislativo. Organizado pela Escola do Legislativo Fritz Miller, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o curso de Gramática e Redação Oficial está sendo oferecido aos servidores da Câmara de Blumenau e dos municípios vizinhos, como Indaial e Timbó. Nós estamos indo a todas as regiões do Estado, através das escolas do Legislativo Municipal, onde tem, onde não tem, através das associações de câmaras de vereadores, oferecendo o curso de qualificação, principalmente sobre técnica legislativa, ortografia, nova redação oficial, para que nós tenhamos um melhor quadro de servidores com melhor qualificação e podendo atender melhor as reivindicações da sociedade. Eles interagem com o professor, fazem também a parte prática, eles propõem textos, então você tem que ter um número menor de alunos participando para poder ter um melhor aproveitamento. Ao todo, 50 servidores das câmaras de vereadores da região estão participando do curso. O evento está sendo realizado em 2 períodos, no auditório da Cruz Azul Blumenau. Essa formação vai ajudar diretamente no trabalho ao atendimento ao público, ao atendimento ao vereador, porque são assessores, estagiários, servidores efetivos da casa que estão participando desse curso. Esse curso tem formação de 16 horas, tem carga horária de 16 horas e vai diretamente estar auxiliando no trabalho deles frente ao público. A palestrante Norma Andrade da Silva é mestra em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em licenciatura nas línguas portuguesa e inglesa. Também é professora de revisão gramatical e redação oficial. Como aqui nós temos pouco tempo, então eu peguei assim algumas coisas que eu sei que fazem parte do dia a dia desses servidores, do que eles escrevem. Então eu procuro elucidar esses problemas que eles têm com relação à língua portuguesa. Sempre nós temos que nos atualizar, inclusive os professores, né, precisam se atualizar. E com esse novo acordo, que vai entrar em vigor até 2016, muita coisa precisa ser discutida, conversada, e muita dúvida existe com relação a isso. E o Feirão de Empregos em Blumenau ofereceu oportunidades para inserção no mercado de trabalho. A fila logo na entrada denuncia. Tem muita gente precisando de emprego em Blumenau. O Feirão do Emprego foi idealizado pela Prefeitura justamente para isso, oportunizar o encontro entre empregadores e futuros colaboradores. As ofertas, a quem procura, e nesse sentido muitas oportunidades elas podem surgir. Nós temos aqui nesse segundo Feirão do Emprego mais de 500 vagas abertas para o mercado de trabalho, outras 600 de estágio, ou seja, ao longo desses 2 dias, cerca de 1.100 pessoas poderão ter aqui as suas oportunidades de trabalho conquistadas
e isso faz toda a diferença na vida econômica da cidade, na vida social e na vida familiar de cada um deles. O setor 2 do Parque Vila Germânica foi dividido em estandes, onde empresas e entidades oferecem vagas e oportunidades para cadastro. A Samanta está buscando uma vaga, uma colocação no comércio. Ela ficou afastada por opção, depois que teve bebê. Ela disse que para retornar está difícil. Ele tem 1 ano e 10 meses, agora que ele fica em período integral na creche, creio eu que é um bom momento para voltar ativa. Você já está procurando há um tempo, está difícil? Como é que está? Tá difícil eu não sei o que acontece, se é a crise, mas está bem complicado para encontrar um emprego bom ou com salário razoável ou que ofereça pelo menos benefícios, né? Tá difícil. O feirão foi idealizado também para dar chance ao primeiro emprego. Mylon quer um estágio na área de marketing. É bom porque para quem está iniciando e não tem experiência, isso ajuda muito no caso. Tipo, eu que ainda não trabalhei antes, eu estou procurando já estágio na minha área, para mim, até para me ajudar na faculdade, para mim me desenvolver mais e aprender mais, ter mais conhecimento sobre a área e mais tarde, quando eu me formar, eu já tenho um bom conhecimento para começar no alto, assim, começar sabendo para evoluir. A procura em todos os setores é elevada, mas a grande reclamação dos empregadores é a falta de qualificação. O que o mercado precisa são de pessoas preparadas. E para uma boa colocação no mercado de trabalho, é necessário que o candidato siga algumas regras. O trabalhador ele tem que muito fazer uma análise de como está a sua vida profissional. Ele está buscando se qualificar, ele está buscando elevar a escolaridade, ele está se preparando para esse novo mundo do trabalho que está vindo aí. Então é isso que ele tem que começar a pensar, né? Que tipo de profissional, que tipo de profissional eu estou querendo ser. Muitas vezes a gente tem que dar 2, 3 passos para trás para poder impulsionar a carreira para frente, né? O vereador Jens Mandel, que é o incentivador do Feirão dos Empregos, falou sobre a importância do evento. Quero parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes pela atitude nesse momento tão difícil que todo o cenário nacional vive, e nós estamos dando essas oportunidades, com certeza, incrementando, não só oportunizando também o trabalhador, mas também gerando riqueza e dando oportunidade para que ele possa comprar, e aqueles que estão aí esperando as lojas para que ele também possa vender o seu produto. Lembrando que o Feirão de Empregos terminou na última sexta-feira. O projeto de lei obriga a divulgação do andamento das obras públicas no site oficial da Prefeitura. A proposta é de autoria do vereador Vanderlei de Oliveira, do PT. O parlamentar quer que a Prefeitura divulgue na internet todas as informações e o estágio das obras em andamento de responsabilidade do município. Algo semelhante com o que acontece com as construtoras de imóveis, que pelo site permitem o acompanhamento das construções. Muito aproximado isto, porque a proposta básica está sendo apresentada à Câmara de Vereadores, está sendo depois, espero que passada ao prefeito, e o aprimoramento dessas informações vão constantemente ser feitos pela própria prefeitura. E ela tem isto. A cada leitura, a cada medição de uma obra, a prefeitura pode incluir dentro do processo e dentro do site da prefeitura, olha, dizendo, esta obra está com 50%, com 60%, com 70%, com 85% da sua obra executada, até para que possamos acompanhar e fiscalizar a saída do recurso, a saída do dinheiro da prefeitura para cada uma dessas obras. É muito parecido com isso que os empreendimentos imobiliários fazem. Pelo projeto de lei, a Prefeitura ainda deve colocar no site oficial do município dados como valor da obra, fonte de recursos e prazo de execução. Vou pegar, por exemplo, a Rua dos Imigrantes. A Rua dos Imigrantes, na Rua dos Imigrantes, teve um investimento aproximado de R$1 milhão e a Rua dos Imigrantes passou por problemas no trânsito e na execução desta obra. E nós não tínhamos clareza de quem era a empresa que estava executando esta obra e quais os problemas estavam acontecendo naquela obra. Então vale para a Rua dos Imigrantes, vale para a margem esquerda da Rua do Rio Itajaí, vale para o prolongamento da Humberto de Campos, vale para a ligação Velha Garcia, vale para todas as obras, vale para a construção de uma creche, a construção de uma escola, de uma unidade de saúde. Para virar uma lei, o projeto agora precisa primeiro passar pelas comissões e depois ser aprovado no plenário. Depende ainda de sanção do prefeito. Se passar, o município teria 30 dias para se adequar à obrigação.
A proposta é dar transparência a todas as obras públicas, todas as obras do município, que tenham intervenção do município, que dependam de uma licitação. Por exemplo, nós queremos saber desta obra quem é a empresa que contratou a obra, queremos saber e ter claro para a população o prazo de início da obra, o prazo de conclusão, o valor desta obra, para que nós e a nossa população possa fazer o acompanhamento com transparência, com tranquilidade dessas obras e, inclusive, ajudar o poder público a fiscalizar estas obras. E agora então a gente confere a matéria da sessão, com os destaques, na verdade, da sessão ordinária da Câmara. Acompanhe. A votação exclusiva foi logo no início da sessão ordinária desta quinta-feira. A LDO é a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro do Município para 2016. Em segundo turno, a proposta, de autoria do Executivo, foi aprovada pelo plenário e das 11 emendas apresentadas, 10 foram rejeitadas. Nós tivemos algumas emendas por parte do vereador Jefferson, do vereador Adriano, mas a cada uma tinha a sua particularidade. Algumas, no meu ponto de vista, estavam equivocadamente colocadas no projeto em lugar onde não devia e outras não são execuíveis. Dou um exemplo aqui, né? Nós sabemos que saúde e educação sempre serão prioridade em todos os governos. E Blumenau tem uma peculiaridade. Ao longo dos últimos anos, já em outros governos, sempre se gastou acima do mínimo constitucional garantido. Emendas que exageravam nesses limites e acabavam não tendo efeito prático nenhum, porque acabavam tirando de outras áreas que também são prioritárias. Rejeitaram todas as emendas, que é uma pena. Emendas importantes que davam uma linha para a constituição de um novo orçamento no município. Um orçamento que, de fato, levasse em conta as demandas do município. Um orçamento que respeitasse a condição atual, né? Que aumentasse os recursos para a saúde, que aumentasse os recursos para a educação, para poder resolver o problema de vagas em creche. Mas, infelizmente, foram rejeitadas e o governo caminha para onde sempre caminhou, né? Com uma situação mais difícil ainda no município, infelizmente. Depois da votação da LDO, alguns vereadores usaram a tribuna durante o grande expediente. Entre eles, Jens Mantel, do PSDB, que destacou os 27 anos do partido comemorados nesta quinta-feira. Momento especial que vive o partido na nossa cidade, além do prefeito, os 2 vereadores, mas também 4 deputados estaduais, mas também 2 senadores. Infelizmente, essa crise que atinge a nossa cidade, infelizmente, também a nível nacional, e o PSDB tem combatido esse tipo de atitude. Eu fico muito feliz, dos 27 e 25, já participo dessa família tucana e aqui através do presidente José Carlos Wexler, complementar essa grande família que eu tenho realmente muito orgulho de participar. O vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, mostrou fotos do prédio onde funcionava o CTA e o Banco de Leite na rua Itajaí e alertou que o espaço está abandonado. Já o líder do governo na Câmara, vereador César Sim, do PP, destacou o anúncio do novo bispo da Diocese de Blumenau, que é Dom Rafael Biernarski. Pelo pouco contato que com ele nós tivemos, inclusive através de entrevista na Rádio Nereu e na imprensa blumenauense, dá para ver que ele tem as características do Dom Angélico, do Dom José. É líder, é carismático, é simples e é um líder nato. Agora, além dessa expectativa espiritual, ele traz uma outra esperança para nós blumenauenses, que é a referência material. Nós temos que resgatar o controle social feito pela família, pela igreja e pelas escolas. Nossa infeliz história do que Blumenau fez, a administração de Blumenau fez com o Frozen, que deixou o Frozen abandonado e depois aconteceu o que aconteceu. Eu, na tribuna hoje, chamei a atenção de Blumenau, da administração de Blumenau e da administração do governo do estado de Santa Catarina, tendo em vista que aí é uma duplicidade de responsabilidade, para que não deixem o centro de saúde, nosso centro de saúde aqui na rua Itajaí, abandonado do jeito que está, colocado em risco. Nossa população tem essa preocupação, nós temos essa preocupação. Lembrando, a sessão de quinta-feira você acompanha novamente aqui na TVL no domingo, à 1h30 da tarde. Resumo da semana está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, acesse o site da Câmara, tenha outras informações aqui do Poder Legislativo de Blumenau e também acompanhe a TVL na internet. Até a nossa próxima edição. Até lá.